Nós vamos adentrar o conteúdo específico agora de cada bioma. E vamos começar falando do bioma mais comentado. É o bioma que mais recebe recursos internacionais, é o bioma mais observado pela comunidade internacional. E a gente não poderia estar falando de outro, que não a Amazônia. A Amazônia, como bioma, distribui-se internacionalmente e se constitui na maior floresta tropical do mundo. A gente está falando de uma floresta tropical que vai se distribuir nos territórios do Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A floresta amazônica, ela é observada por todos porque ela é talvez um dos grandes bastiões de natureza em bom estado de conservação. A gente está falando de um ambiente com a maior biodiversidade do planeta, a gente está falando de uma reserva de água gigantesca, a gente está falando de um dispositivo de regulação climática importantíssimo para a manutenção de uma série de processos ecológicos e climáticos, não só na América Latina, mas no mundo como um todo. A gente tem que lembrar que a Amazônia é um grande reservatório de carbono, e a destruição da Amazônia acarretaria necessariamente a liberação desse carbono, que provavelmente seria lançado na atmosfera. Então a gente tem aí um papel incrível que a Amazônia desempenha dentro do escopo da manutenção da qualidade ambiental no planeta. A gente tem 60% da área do bioma em território nacional, a gente está falando de aproximadamente 4,1, 4,2 quilômetros quadrados, que corresponde a quase 50% do território brasileiro. Isso acaba sendo um ponto de diversas disputas com relação à conservação do bioma, porque muitas abordagens mais produtivistas, mais desenvolvimentistas, focam na substituição do solo para atividades econômicas de curto e médio prazo. A exploração sustentável da Amazônia, apesar de ter um potencial gigantesco, ela se reflete em um ganho a médio e longo prazo. Acabam havendo muitas disputas e isso cria também pontos de tensão nos limites do bioma, com o avanço da fronteira agrícola. O bioma abrange a porção mais ao norte do país, é uma região mais quente, é uma região de clima tropical, de alta produção primária, de alta pluviosidade, e abriga uma população de aproximadamente 22 milhões de pessoas. Aqui a gente tem que abrir um parêntese para fazer uma diferenciação. A Amazônia, ela existe como bioma, mas ela também existe como um território político-administrativo. Foi criado em 1950 e já passou por algumas alterações de sua poligonal desde então, a Amazônia Legal. Ela se estende não só à área de abrangência do bioma. É importante saber que a Amazônia Legal, ela se estende também nos territórios de cerrado. Ela cria como se fosse um buffer, um cinturão de segurança, digamos assim, uma área de proteção ao redor do próprio bioma. Qual a função principal da Amazônia Legal? Ela serve como um instrumento, um dispositivo estabelecido na legislação, que cria uma superintendência de desenvolvimento para o território, que tem como objetivo principal o quê? Proporcionar o desenvolvimento, mas com um foco na sustentabilidade, ou seja, com foco na não destruição, na não degradação do bioma, a um ponto em que não seja possível ter, né, a perpetuidade da sua existência. Afinal, o que é desenvolvimento sustentável? É garantir o desenvolvimento de hoje sem comprometer os recursos para as futuras gerações também. Então, nós temos aí a necessidade de aliar esses 2 fatores, o desenvolvimento da região, até porque nós temos habitantes por lá, nós temos cidades por lá, mas é muito difícil manter esse equilíbrio. Um outro aspecto também que é importante destacar é que esse desenvolvimento deveria ser inclusivo, porque dentro do desenvolvimento sustentável está também a esfera social. É um pouco complicado quando a gente fala desse sentido, porque é um conceito muito subjetivo, né? Mas, via de regra, é um desafio, até por conta, como eu falei, do avanço da fronteira agrícola naquela região, problemas com grilagem de terra, tomada de terra pública, enfim. É uma região muito difícil de se gerenciar. Quando a gente fala de Amazônia Legal, a gente passa a falar de 38 milhões aproximadamente de habitantes e 868 mil indígenas, de acordo com os dados da FUNAI. Como vocês podem ver aqui nesse mapa que eu trouxe para vocês, a Amazônia Legal está delimitada em vermelho. Ela pega inclusive uma pequena porção do Pantanal, aqui ao sul. Ela se estende por uma parte do Cerrado e abrange todo o bioma. Ela vai abranger aproximadamente 59% do território brasileiro. E qual a importância maior em termos práticos, em termos, por exemplo, se você vai fazer uma prova, por exemplo, de concurso? A Amazônia Legal, ela sujeita uma série de dispositivos a normas próprias, principalmente o quê? O Código Florestal.
As reservas legais dentro da Amazônia Legal possuem dimensões mínimas diferentes daquelas que estão fora desse território. Então, mesmo sendo um ambiente de cerrado, ele passa a ter um regime de proteção diferenciado a partir do momento em que ele está inserido dentro de uma zona político-administrativa com regramentos próprios. E em termos de território, como eu falei, o território da Amazônia Legal é maior, né? Enquanto o bioma amazônico abrange 5 estados na sua totalidade e 4 parcialmente, a Amazônia Legal abrange 8 estados em sua totalidade e parcialmente apenas o Maranhão. Como eu falei agora no começo da apresentação do bioma, um dos principais recursos que a gente tem dentro do bioma Amazônia é a disponibilidade de recursos hídricos. Mais especificamente, a gente está falando de água doce. Quando a gente fala de recurso hídrico, a gente está falando de água doce, que é a água que a gente pode utilizar. Ela é a maior bacia fluvial do mundo e tem aproximadamente 20% de toda a água doce do planeta. A gente está falando do segundo rio mais extenso, mas a gente está falando do maior rio do mundo em termos de vazão. A vazão da bacia do rio Amazonas é a maior vazão de bacia do mundo. Vamos lembrar que muita gente fala que a água é o petróleo do futuro, e não é à toa. O esgotamento de recursos hídricos é, já nos dias de hoje, um ponto de conflito em vários territórios. Você tem comunidades inteiras que estão ficando desabastecidas, e isso já vem começando a gerar conflitos, inclusive com ataques de comunidades que estão sendo prejudicadas ou que estão sendo privadas do acesso básico à água. Outra coisa também que é importante a gente destacar aqui é que a água no Brasil, ela não é um bem de natureza privada, ele é um bem de natureza pública. Você tem o seu uso garantido através da outorga do direito de uso, ou seja, o poder público lhe dá o direito de utilizar. Mas a água é um recurso da União, no caso de rios federais, ou dos estados, no caso de rios estaduais. Com relação ao clima no bioma, o clima é tropical a equatorial. Conforme a classificação de Köppen, o clima é tropical úmido e tropical monsônico. São as duas categorias que estão localizadas ali. Mas, via de regra, por que você pode associar sem medo de errar? Altíssimas pluviosidades, altas temperaturas médias e alto índice de insolação. Isso é o que alimenta, pelo menos por parte do recurso hídrico, o crescimento e a manutenção da floresta. A gente tem aí regiões com até 3.500 milímetros por ano, de acordo com dados do INPE. Isso é um volume de água absurdo. Tem regiões ali que chovem em um mês, o que outras regiões, como no Nordeste, no semiárido, chove em um ano. Um outro aspecto importante do clima da Amazônia é a contribuição da floresta para a umidade atmosférica. O que é que acontece? Os ventos alísios do Oceano Atlântico vêm trazendo toda aquela umidade oceânica do calor, aquele sol, evaporação, as massas de ar úmido, vem e chove em cima da floresta. Mas como ela é muito quente, ou seja, você tem muita energia ali vinda do sol, né? Porque a gente está falando não só de calor como de umidade também, as árvores também têm um coeficiente de evapotranspiração muito alto. Tem uma estimativa de que as árvores de grande porte lá evapotranspiram cerca de 300 litros de água por dia. Ou seja, a gente está falando em termos da floresta, da região, em 20 bilhões de toneladas de água diariamente. A gente está falando aqui de valores estimados, tá? Não é um valor exato. Ninguém ficou lá medindo precisamente quanto tem. Mas o efeito disso, a gente tem uma métrica, que é o surgimento dos rios voadores. Os rios voadores são grandes correntes de ar úmido que, alimentados pelos ventos oceânicos e alimentados principalmente pela umidade que retorna da floresta para a atmosfera, porque vamos lembrar o seguinte: se não tivesse a floresta lá, essa água ia cair e ia permeabilizar. Só que as árvores, elas bombeiam de volta para a atmosfera, então ela mantém uma atmosfera úmida, e aí esses ventos vão empurrando essa umidade no sentido centro-sul do país, o que traz umidade para uma região que em outros contextos seria de clima desértico. Então, nós não temos deserto no Brasil, em grande parte, em função do papel da Amazônia em conservar a umidade atmosférica. Muitos cientistas têm como indicativo teórico do desenvolvimento das mudanças climáticas de que, desaparecendo a floresta, você tem uma probabilidade de surgimento de ambientes desérticos na região centro-sul do Brasil. É o bioma mais biodiverso do planeta, é mega biodiverso. A gente tem aí o quê? 40.000 espécies de vegetais, 427 mamíferos, 1.294 espécies de aves. É uma diversidade gigantesca, tanto de fauna como de flora.
É importante a gente lembrar que essa diversidade, ela está associada a muitos serviços ecossistêmicos, como eu falei, né, no tópico que a gente falou sobre biomas em geral, e ela está também atrelada ao desenvolvimento de pesquisa científica de alta relevância no mundo. Uma coisa que é importante lembrar é o seguinte: quando a gente fala diversidade de plantas, a gente está falando de potencial para a indústria farmacêutica. Por quê? Boa parte dos compostos que são utilizados em medicamentos, eles vêm de onde? Eles vêm de plantas. Plantas medicinais ou novas plantas descobertas. Então acredita-se que há um grande potencial inexplorado na biodiversidade da Amazônia com relação ao seu patrimônio genético. Por quê? Porque muitas plantas ainda não tiveram suas propriedades estudadas e muitas delas têm um potencial de uso farmacêutico, que é uma das indústrias mais relevantes, principalmente se a gente considerar que, com o envelhecimento da população, diversas doenças têm uma tendência de surgir e se agravar em termos de distribuição. Uma outra peculiaridade sobre a Amazônia é que, como ela é uma floresta muito grande, né, ela tem árvores muito altas e uma floresta muito densa, ela forma um ecossistema de andar, ela forma ecossistemas em um extrato vertical, além do extrato horizontal. Então você tem, por exemplo, estratos da vegetação. A gente tem aqui o chão da mata, o subbosque, que é aquela região que está abaixo do dossel, ou seja, da cobertura de árvores mais densa, o subdossel, o dossel e você tem as espécies emergentes, as árvores emergentes. Quando você chega na floresta amazônica, você tem espécies que passam toda a sua vida ocupando aqui, por exemplo, a faixa de dossel, sem nunca descer para o chão da mata. Você tem um ecossistema, você tem uma série de ecossistemas, né, mas você tem um ecossistema que existe ali só no topo das árvores. Então o bioma, ele é tão rico que até em termos de complexidade estrutural, de estrutura vertical, ele oferece uma diversidade de hábitats que promove o aumento da biodiversidade no local. E com relação aos aspectos evolutivos do bioma, é importante que a gente destaque o seguinte: a Amazônia, ela nem sempre foi essa floresta que a gente tem hoje. Existem vários registros fósseis que comprovaram que a Amazônia passou por ciclos de savanização, mas eles não aconteceram por razão de corte da vegetação, eles aconteceram devido a mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas, diferente das que se discutem hoje, elas ocorrem ao longo de tempo geológico e não de período de anos, né, o tempo humano. Ele acontece ao longo de séculos, ao longo de milênios. Então, os ecossistemas têm tempo para se adaptar. Como é que isso foi descoberto? Foram descobertos registros fósseis vegetais em área de floresta, de estruturas de espécies e de estrutura de populações ligadas a áreas de savana. Então a gente tem aí uma comprovação de que a área hoje ocupada pela floresta já foi ocupada por um ecossistema muito menos, como é que eu posso dizer? Não vou dizer menos relevante, que a área que hoje é ocupada por floresta já foi ocupada por um ecossistema muito diferente do que a gente tem hoje. Outro aspecto interessante que isso traz para a gente é que a vegetação da floresta ela surge relativamente recente em termos, né, geológicos, e é uma vegetação extremamente adaptada a um solo empobrecido, a um solo pobre. O solo da Amazônia, ele não é um solo rico em nutrientes. Essa floresta, ela sobrevive principalmente de uma alta eficiência na ciclagem de nutrientes. Como você tem uma floresta que tem uma alta produção primária, uma alta produção de folhas, essas folhas secam, caem e ali no chão da floresta você forma a chamada serrapilheira. A decomposição da serrapilheira, dos animais que morrem, enfim, todos esses fatores orgânicos aí, todos esses elementos orgânicos aí que entram em decomposição são muito bem reaproveitados pela floresta. Tanto é que, quando ocorre a degradação da floresta amazônica, ocorre um processo de savanização depois disso. A recuperação da floresta, em algumas regiões, é muito difícil. No lugar dela, o que é que se forma? Se formam manchas similares ao cerrado. Tem até alguns pesquisadores que questionam esse termo savanização, mas é o termo utilizado hoje. Mas é uma savana como uma savana empobrecida. Por quê? Porque ela não vem de um processo ecológico de colonização. Ela vem de um processo de degradação ambiental. Então ela tem uma baixa riqueza de espécies, uma baixa biodiversidade. E a floresta tem também uma diversidade de ambientes. A gente sempre vê nos comerciais, nos documentários, a floresta, aquela terra seca, né? Seca, entenda-se, não é chuvosa, mas tipo assim, a terra firme, melhor dizendo, que é a floresta típica, né? Mas existem variações da Amazônia dentro da própria Amazônia. Você vai ter as matas de várzea, que são matas que ficam ali em áreas suscetíveis à enchente.
Você vai ter a mata de igapó, que a gente vai falar melhor nas fitofisionomias, que são espécies adaptadas ao ambiente aquático, então você tem as raízes mais adaptadas de forma tanto a da sustentação como a oxigenação dessas raízes, e você tem a mata de terra firme que se distribui inclusive em floresta ombrófila densa e floresta ombrófila aberta. Qual vai ser a característica principal dessa floresta ombrófila aberta? O fato de que o dossel ele não se fecha. As árvores, como elas são menos adensadas, você tem, por muito tempo, a interpretação dessa floresta como uma faixa de transição entre o bioma amazônico e o bioma cerrado, mas hoje ela é considerada uma fitofisionomia, hoje já há bastante tempo, uma fitofisionomia propriamente dita. E quais são as principais ameaças a esse bioma? A gente está falando aqui de um bioma que ainda tem cerca de 81% do seu total preservado. E tem como suas principais ameaças o desmatamento, o garimpo, os incêndios e a conversão do solo para agricultura. O garimpo e a conversão do solo, elas vêm como força motriz para o desmatamento. A região da Amazônia tem várias reservas minerais. Inclusive, uma das principais que vem dando problema há algum tempo são as reservas de ouro, que são alvo dos garimpeiros. Você tem um território de floresta muito difícil de se controlar e de se policiar. A gente está falando de um território muito extenso. E os garimpeiros se aproveitam disso para implantar garimpos clandestinos, onde eles desmatam, onde eles causam a contaminação do solo, contaminação da água, o pouso de mercúrio. A gente está falando de um sistema de mineração que, apesar de não ser a gente está falando de um sistema de mineração que, apesar de em tese ser artesanal, chamar-se de garimpo, eles fazem uso de máquinas pesadas. Então a gente não está falando de um pequeno impacto, um cara lá com uma peneira. Não, a gente está falando de uma indústria de extração mineral ilegal que existe sob o dossel dessa floresta. E soma-se a isso o quê? Que eu falei agora há pouco. A Amazônia tem um solo pobre. Vem incêndio, converte o solo para pecuária. Tem pisoteio de bovino, incêndio para limpeza de pasto. O que é que vai acontecer? Você vai ter uma degradação do solo que vai impedir, mesmo que retiradas essas atividades, que o ecossistema volte à sua condição de clímax naturalmente. Então ele vai precisar, muito provavelmente, de intervenção humana para a recuperação dessas áreas para que ele possa retomar seu estado de floresta. E o que é que tem sido feito para preservar esse bioma? No Brasil, a gente tem alguns instrumentos para a proteção dos biomas, como eu falei no final da aula introdutória, mas as unidades de conservação são os mais utilizados em todos eles. E a Amazônia é o que tem uma maior proporção de seu território protegido. A gente tem 28,5% do bioma protegido por unidades de conservação, são 381 unidades, 109 de proteção integral, que é uma categoria de unidade de conservação mais restritiva, mais protetiva, e 272 unidades de uso sustentável, ou seja, onde é possível conciliar o desenvolvimento de atividades econômicas com a conservação e o manejo da biodiversidade. Outro instrumento importante, e aí a gente não fala só do aspecto ambiental, mas também cultural, é a presença muito forte de terras indígenas no bioma. Estado 23% do bioma inserido nestas terras indígenas, e elas correspondem a 98,25% das terras indígenas do país. Ou seja, de todas as terras indígenas do Brasil, quase sua totalidade está no bioma da Amazônia. E ela acaba protegendo também porque, além de proteger a cultura, além de proteger os povos originários, ela também tem restrições com relação às formas que podem ser exploradas. Não é qualquer tipo de destinação de uso do solo que pode ser exercida em terras indígenas. Isso acaba, de maneira colateral, protegendo também os ecossistemas e a biodiversidade. Esse é um panorama geral que eu tinha para falar com vocês sobre a Amazônia. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem dúvidas, deixa aqui embaixo. Se eu não tiver a resposta para vocês de imediato, podem ter certeza que eu vou procurar a melhor fonte disponível para trazer as respostas no menor tempo hábil possível para vocês. Minha intenção é trazer o melhor conteúdo para que vocês possam se preparar bem para a prova, para concurso, para o que seja. Desejo a todos vocês bons estudos, desejo boas provas, desejo bom trabalho e até a próxima aula.